As estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais extremos e fascinantes do universo. Elas são formadas quando estrelas massivas chegam ao fim de suas vidas e passam por uma explosão cataclísmica conhecida como supernova. São os restos mortais de estrelas massivas que explodiram como supernovas. Durante essa explosão, o núcleo da estrela colapsa sob a gravidade, resultando em um objeto incrivelmente denso. Esses cadáveres estelares são incrivelmente densos. Para se ter uma ideia, uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas na Terra. Imagine comprimir a massa do nosso Sol em uma esfera do tamanho de uma cidade. Isso dá uma ideia da densidade extrema dessas estrelas. As estrelas de nêutrons emitem poderosos feixes de radiação de seus polos. Esses feixes são gerados por partículas carregadas que se movem a velocidades próximas à da luz. Esses feixes varrem o espaço enquanto a estrela gira. A rotação rápida das estrelas de nêutrons faz com que esses feixes sejam detectados como pulsos regulares de radiação. Nós detectamos esses feixes como pulsares, fontes de ondas de rádio que piscam rapidamente. Cada pulso que detectamos corresponde a uma rotação completa da estrela de nêutrons. Estudar estrelas de nêutrons fornece informações valiosas sobre as leis fundamentais da física. Elas nos ajudam a entender melhor a matéria em condições extremas e a natureza da gravidade. As estrelas existem em um delicado equilíbrio. Elas brilham intensamente, mantendo uma dança cósmica que parece eterna. A gravidade puxa sua matéria para dentro, tentando colapsá-las. É uma força implacável, sempre presente, que tenta comprimir a estrela em um ponto singular. Essa força é contrabalançada pela pressão externa gerada pela fusão nuclear no núcleo da estrela. No coração da estrela, átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma quantidade imensa de energia. Esse processo de fusão libera energia, impedindo que a estrela colapse sob sua própria gravidade. A energia gerada cria uma pressão que empurra para fora, equilibrando a força da gravidade. Esse equilíbrio não pode durar para sempre. Com o passar do tempo, a estrela consome seu combustível nuclear. Eventualmente, uma estrela irá esgotar seu combustível nuclear. Sem novos átomos de hidrogênio para fundir, a produção de energia diminui. Quando isso acontece, a pressão externa diminui. A estrela não consegue mais sustentar a força que contrabalança a gravidade. A gravidade assume o controle, fazendo com que o núcleo da estrela colapse rapidamente. O núcleo se contrai em um espaço minúsculo, aumentando a densidade e a temperatura. Esse colapso desencadeia uma explosão de supernova. A estrela explode em uma das mais poderosas e luminosas explosões do universo, espalhando seus elementos pelo cosmos. As estrelas são essencialmente reatores de fusão gigantes. Elas são formadas a partir de nuvens de gás e poeira que colapsam sob sua própria gravidade, iniciando reações nucleares em seus núcleos. Elas passam a maior parte de suas vidas fundindo hidrogênio em hélio em seus núcleos. Este processo, conhecido como fusão nuclear, é o que mantém a estrela estável e brilhante por bilhões de anos. Esse processo libera a energia que faz as estrelas brilharem. A luz e o calor que percebemos de uma estrela são o resultado direto dessas reações de fusão. À medida que uma estrela envelhece, ela começa a fundir elementos mais pesados. Quando o hidrogênio se esgota, a estrela se expande e se transforma em uma gigante vermelha, iniciando a fusão de hélio e outros elementos mais pesados. Esse processo continua até que o núcleo da estrela seja composto principalmente de ferro. O ferro é o elemento final na cadeia de fusão, pois sua fusão não libera energia. A fusão do ferro requer mais energia do que produz. Isso significa que o núcleo da estrela não pode mais gerar a pressão necessária para combater a força da gravidade. O núcleo não pode mais se sustentar contra a gravidade. Sem a pressão de fusão para equilibrar a gravidade, o núcleo colapsa rapidamente. Ele colapsa, levando a uma explosão de supernova que pode ofuscar uma galáxia inteira.
esta explosão dispersa elementos pesados pelo espaço, contribuindo para a formação de novas estrelas e planetas. As estrelas de nêutrons são incrivelmente densas. Uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas na Terra. A densidade é tão alta que prótons e elétrons são forçados a se combinar. Isso forma nêutrons, dando à estrela de nêutrons o seu nome. As temperaturas dentro de uma estrela de nêutrons também são extremas. Imediatamente após a formação, as temperaturas podem atingir bilhões de graus Celsius. Mesmo depois de esfriar por milhares de anos, a temperatura da superfície permanece incrivelmente quente. Os cientistas acreditam que as estrelas de nêutrons têm uma estrutura em camadas. A camada mais externa é uma crosta fina, composta de núcleos pesados e elétrons. Abaixo da crosta fica uma camada de matéria rica em nêutrons. O núcleo mais interno permanece um mistério. Pode conter partículas exóticas ou estar em um estado da matéria que ainda não compreendemos. Estudar estrelas de nêutrons permite que os cientistas investiguem a matéria em condições extremas. Isso fornece insights sobre a física fundamental. As estrelas de nêutrons são conhecidas por sua rotação incrivelmente rápida. Algumas giram centenas de vezes por segundo. Essa rotação rápida é uma consequência da conservação do momento angular. Quando o núcleo colapsa, ele gira mais rápido, como um patinador girando e puxando os braços para dentro. As estrelas de nêutrons também possuem campos magnéticos incrivelmente fortes. Esses campos são trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Eles desempenham um papel crucial na emissão de radiação das estrelas de nêutrons. Quando duas estrelas de nêutrons colidem, elas criam uma explosão espetacular chamada kilonova. Esses eventos são incrivelmente energéticos. Eles liberam explosões de raios gama e outras formas de radiação. As colisões de estrelas de nêutrons também são responsáveis pela criação de alguns dos elementos mais pesados do universo. A intensa energia e densidade dessas colisões permitem a formação de elementos como ouro, platina e urânio. Os elementos pesados forjados em colisões de estrelas de nêutrons são dispersos por todo o universo. Esses elementos eventualmente se incorporam a novas estrelas, planetas e até a própria vida. Isso destaca uma conexão profunda. Os próprios átomos que compõem nossos corpos foram forjados nesses eventos cataclísmicos. Estudar estrelas de nêutrons nos ajuda a entender nossas próprias origens cósmicas. A astronomia de estrelas de nêutrons é um campo em rápida evolução. Novos telescópios e técnicas de observação estão fornecendo insights sem precedentes sobre esses objetos fascinantes. Os cientistas estão particularmente entusiasmados com o potencial da astronomia de ondas gravitacionais. Observar ondas gravitacionais de colisões de estrelas de nêutrons nos permitirá estudar esses eventos com mais detalhes do que nunca. Apesar de décadas de pesquisa, muitos mistérios sobre as estrelas de nêutrons permanecem. Os cientistas ainda estão tentando entender a composição exata de seus núcleos, os mecanismos por trás de seus poderosos campos magnéticos e os processos que ocorrem durante as colisões de estrelas de nêutrons também são áreas ativas de pesquisa. Ao continuar a estudar esses objetos enigmáticos, podemos esperar desvendar mais segredos sobre o universo e as leis fundamentais que o governam. As estrelas de nêutrons são uma prova do incrível poder e diversidade do universo. Esses objetos extremos, nascidos da agonia final de estrelas massivas, continuam a cativar e inspirar cientistas e o público em geral. Seu estudo oferece uma janela única para as leis fundamentais da física e os processos que moldam o universo ao nosso redor. À medida que continuamos a explorar o cosmos, as estrelas de nêutrons, sem dúvida, continuarão a nos surpreender e maravilhar com suas propriedades incríveis e os segredos que guardam.